Bom dia a todos, meu nome é Milena Dietrich Deitz Rosa e hoje irei apresentar o meu trabalho de mestrado intitulado Perspectiva e Experiência de Indivíduos com Migrânia sobre a Doença, um estudo qualitativo. A minha orientadora é a professora doutora Débora Bevilacqua Grossi e os meus colaboradores são a professora doutora Lidiane Lima Florencio e o professor doutor Domingo Palacio Senha, ambos docentes da Universidade Rei Juan Carlos em Madrid, na Espanha. Bom, então, a migrânia ela tem uma prevalência mundial de 14,4 e de 15,8 no Brasil. Entre os anos de 2017 e 2021, no Brasil, 94,32 das internações por migrânia e por outras cefaleias tiveram caráter de urgência. Além disso, ainda é a segunda maior causa de anos vividos com incapacidade globalmente. É uma doença que não tem cura, porém existem formas de manejá-la. É uma doença mais comum em mulheres jovens e de meia idade. E, além disso, a migrânia ela pode interferir tanto no trabalho, saúde emocional, atividades sociais, podendo gerar repercussões socioeconômicas. Para o seu diagnóstico, a gente segue a Classificação Internacional de Cefaleias, onde essa cefaleia vai ter uma duração de 4 a 72 horas, vai seguir pelo menos 2 dos seguintes critérios, que seria uma dor de localização unilateral, ela vai ter uma dor ali de moderada a intensa, vai ter um caráter pulsátil e também pode ser exacerbada por atividades rotineiras. E ainda vai possuir pelo menos uma das seguintes características, que seria náusea ou vômito, ou fotofobia e fonofobia. Para a migrânia com aura, a gente vai pensar nos mesmos critérios que eu mencionei anteriormente, porém aqui a gente vai ter um sintoma neurológico reversível, que o mais comum é a visual. Nessa imagem, a gente consegue ter uma noção da complexidade da migrânia, onde a gente vai ter diversos sintomas que vão ir além das dores de cabeça, indo tanto da fase... Tanto da fase premonitória, até a fase pós-drômica, que é aqui. Além disso, como é uma doença que não tem cura, essas pessoas ainda vão ter a fase interictal, que comparada àquelas pessoas que não têm o diagnóstico, elas vão ter uma maior predisposição e sensibilidade a determinados desencadeadores que podem levar a novas crises. Falando em sintomas, a gente não pode deixar de comentar sobre a dor cervical, onde nessa imagem aqui a gente consegue ver que existe uma maior prevalência da dor cervical em pacientes com migrânia, comparado àqueles que têm dor de cabeça, mas não têm o diagnóstico de migrânia. Assim como a gente não pode deixar de falar, né, num estudo que foi feito pelo nosso grupo, dos sintomas vestibulares, onde a gente tem uma maior prevalência dos sintomas vestibulares em pacientes com migrânia comparados ao grupo controle. Mas pensando em todos esses sintomas, da complexidade da migrânia, o que a gente já sabe até o momento quando a gente fala em experiências e perspectiva desses pacientes? Conforme algumas metassínteses de estudos qualitativos, a gente vê que essas pessoas, elas enxergam a dor da crise de migrânia como algo central em suas vidas, o que acaba fazendo com que elas tenham que modificar suas rotinas, justamente porque acabam enxergando sintomas incapacitantes. Isso vai acabar gerando implicações sociais, laborais e emocionais nesses pacientes. E, além disso, eles ainda mencionam que buscam diariamente por melhores estratégias de enfrentamento para conseguir lidar com esses sintomas. Essas pessoas ainda comentam que encontram desafios para o acesso a cuidados de saúde e nos tratamentos. Ainda mencionam que têm uma preferência aí por abordagens mais individualizadas, personalizadas, e também elas esperam que esses profissionais passem uma maior confiança a elas. Por fim, essas pessoas ainda mencionam que elas têm uma preferência por tratamentos não farmacológicos, justamente por causa dos efeitos colaterais dos remédios, e também pela questão ali do risco da dependência medicamentosa, já que é uma doença que não tem cura. É importante ainda mencionar que esses achados que a gente tem, geralmente ocorrem ali na América do Norte, então Estados Unidos, Canadá, e também na região da Europa, não tendo nada no Brasil até o momento. Então, de maneira geral, como que o estudo qualitativo ele pode nos ajudar a compreender isso? Bom, ele vai nos ajudar a compreender de uma maneira mais profunda as experiências, as perspectivas, as motivações desses pacientes, as dificuldades que eles encontram no dia a dia. E, assim, isso pode ajudar profissionais de saúde a terem uma visão mais clara sobre quais são as reais necessidades desses pacientes e como poderiam auxiliá-los. Em relação ao nosso objetivo primário, foi descrever a perspectiva de pacientes brasileiros com migrânia sobre a doença, englobando tanto aspectos físicos, emocionais, enfrentamentos da doença e experiências com os tratamentos anteriores. Em relação aos objetivos secundários, era identificar facilitadores dessas crises de cefaleia, de dores de cabeça, através tanto de sinais físicos, emocionais, crenças e busca de ajuda profissional.
além de caracterizar a perspectiva de pessoas com migrânia em relação ao tratamento, à dor, às repercussões e atividades de maneira geral, assim como descrever as expectativas, as adaptações e o manejo das rotinas em relação a tratamentos prévios já realizados, além dos efeitos que eles percebem desses tratamentos. Por fim, queríamos também explorar e descrever as perspectivas desses pacientes em relação a outros sintomas associados além da própria migrânia, assim como a dor cervical e sintomas vestibulares que até o momento não foram abordados em outros estudos qualitativos. Para a nossa metodologia, para ter critérios aí de confiabilidade do nosso estudo, seguimos as diretrizes de COREC e SRQR para pesquisa qualitativa. O nosso estudo ele foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa aqui do Hospital de Clínicas de Ribeirão Preto. Trata-se de um desenho qualitativo descritivo e exploratório. Tivemos uma amostra intencional, onde esses pacientes foram triados aqui no ambulatório de cefaleias do Hospital de Clínicas, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, e também através de mídias sociais e pelo próprio jornal da USP. Inicialmente, tínhamos como objetivo atingir 30 participantes. Isso se deu por causa de Turner, que fala que a partir de 25% é possível esperar razoavelmente obter quase em 100% dos conceitos necessários. Para os critérios de inclusão, incluímos ambos os sexos, deveriam ter de 18 a 55 anos, um diagnóstico conforme a Classificação Internacional de Cefaleias de Migrânia feito por um cefaliatra, e essas pessoas deveriam ter no mínimo um dia de crise de migrânia no mês. Para critérios de exclusão, consideramos tantas outras cefaleias primárias e secundárias, histórico de trauma na face ou pescoço, hérnia de disco cervical, osteoartrose cervical, qualquer outra doença degenerativa sistêmica, gravidez, enfim. Em relação às etapas do processo de pesquisa, inicialmente, todos os pesquisadores realizaram um treinamento com um pesquisador com uma vasta experiência no método qualitativo, entendendo cada etapa, como funcionava a análise. Inclusive, o próprio entrevistador fez algumas pesquisas, algumas entrevistas piloto, para se familiarizar com o processo das entrevistas. Após isso, foi iniciado o recrutamento desses participantes, onde era explicado os principais objetivos da pesquisa. Caso eles tivessem interesse, era agendado um encontro, onde nesse encontro era apresentado o termo de consentimento livre e esclarecido e todas as dúvidas eram sanadas. Se caso aceitassem, eles assinavam esse termo e aí preenchiam um questionário onde incluía tanto informações sociodemográficas quanto anamnese contendo características clínicas e da própria cefaleia. Ainda para melhor conforto desses pacientes, eles poderiam escolher se queriam fazer a entrevista tanto de maneira online quanto presencial. E, por fim, no final de cada uma das entrevistas, o próprio entrevistador preenchia um diário de campo, onde ali ele colocava suas principais interpretações sobre como essa entrevista tinha acontecido, o local da entrevista, por exemplo, e uma autoavaliação do próprio entrevistador, se ele acreditava que tinha feito de maneira correta, se precisava melhorar alguma coisa na próxima entrevista, enfim. Então, em relação à ficha de dados sociodemográficos, inclui tanto idade, sexo, escolaridade. Em relação às características clínicas, ali se colocava também o diagnóstico de migrânia, se era migrânia com aura, sem aura, outras comorbidades, medicamentos, enfim. E, por fim, em relação às características da própria cefaleia, então, o tempo de diagnóstico de migrânia, a duração dessas crises, frequência, entre outros aspectos, aí, como sintomas associados, a dor cervical e a tontura. Então, em relação à entrevista, inicialmente eles eram orientados que eles poderiam responder tudo aquilo que eles acreditavam que poderiam responder, e o que eles não quisessem, eles não teriam nenhum prejuízo em relação a isso. E inicialmente, então, se fazia uma pergunta sobre a vivência deles com a dor de cabeça de uma maneira geral. Eles contarem o que ele sabia, o que ele entendia sobre a doença e se tinha alguma coisa que ele considerava mais importante. Conforme o que ele respondia, a gente abordava, dentro da entrevista semi-estruturada, perguntas que se encaixavam dentro de cada um dos temas. Então, em relação aos sinais físicos, aspectos emocionais, hábitos de vida, enfim, aqui é importante mencionar mais uma vez que, conforme a resposta deles, a gente incluía dentro dessas temáticas. Em relação a essas entrevistas, todas elas foram gravadas, armazenadas em um local e transcritas de forma literal por um dos colaboradores da nossa pesquisa. Depois, era feita uma checagem do áudio com a própria transcrição, que era feito pelo próprio entrevistador.
Nessa etapa, era o momento em que o entrevistador ele já ia lendo, relendo a transcrição e destacando ali as partes mais importantes desse texto. Essas informações, elas foram todas analisadas via análise temática. Análise temática nada mais é do que um método para identificar, organizar essas informações e descrever os temas dentro de um conjunto de informações que a gente tem dessas entrevistas. Que isso vai conseguir auxiliar, nos fornecer informações relevantes para os objetivos da nossa pesquisa. Essa análise temática acontecia em 6 etapas. Então, a primeira é aquele momento em que ele se familiarizava com os dados, né, o próprio entrevistador, então ele lia, ele relia, ele já marcava as partes importantes desses textos. Na parte 2, com esses fragmentos já separados, eram criados códigos, que é como se tirasse ali características principais dessas informações. Aqui, essa parte, ela foi feita por 2 pesquisadoras que fizeram essa codificação e depois elas se reuniam para ver se elas concordavam com aquela criação de códigos e, caso elas não concordassem, entrava um terceiro pesquisador para auxiliar nesse processo. Na fase 3, quando esses códigos eles já estão criados, eles eram agrupados em potenciais temas. Então, por exemplo, aqueles códigos que falavam um pouco mais de tratamento, aqueles códigos que falavam um pouco mais sobre aspectos emocionais ou repercussões da migrânia, enfim. A quarta fase é aquele momento em que a pesquisadora ela revisa e refina ali aquelas informações daqueles códigos, vê se realmente faz sentido com aquele tema, se os temas eles não estão iguais, se não estão parecidos, se precisa modificar. Na fase 5, quando a gente já tem esse refinamento e essa revisão das informações, é aquele momento em que a gente começa a nomear cada um dos temas, inclusive a gente cria descrições para ver se faz sentido com a história ali que a gente quer contar e se bate com os objetivos da pesquisa. E ainda aqui, dentro dessas caixas grandes, a gente ainda pode organizar essas informações em categorias para ficar ainda mais claro e organizadas as informações. Então, por exemplo, em relação ao tratamento, alguns iam falar sobre os efeitos dos tratamentos e outros sobre expectativas do tratamento, por exemplo. Então, poderiam ser 2 caixinhas separadas dentro do tema principal, que era o tratamento. E na fase 6 é aquele momento em que o pesquisador ele lê todas aquelas informações, aqueles achados, e ele constrói relatórios em relação a isso, e contando essa história, né, do que foi encontrado, batendo aí com os objetivos da pesquisa. Então, aqui eu trouxe um exemplo. Então, a gente tem uma narração principal. Dessa narração principal, a gente cria um código, que pode ser mais de um código. Então, aqui é só um exemplo de um código que pode sair daqui. E aí, depois, esse código, junto com outros códigos, eles entram numa caixa principal, que nesse caso aqui seriam repercussões da migrânia. E aí, dentro dos outros códigos, que estão todos dentro dessa caixa, a gente organiza esses códigos em categorias. Então, por exemplo, aqui a gente tem aspectos emocionais, porém, poderiam ter outras categorias aqui. E também, para garantir a qualidade da nossa pesquisa, a gente seguiu alguns pontos importantes, né, em relação à flexibilidade, à credibilidade, à transferibilidade e à confiabilidade do nosso estudo. Em relação aos resultados. Inicialmente, recrutamos 80 participantes. Desses 80, apenas 32 deram seguimento para as entrevistas, sendo que uma foi excluída por uma doença rara, autoimune degenerativa, totalizando 31 participantes. Pensando em todas as entrevistas, tivemos um total de 1.842 minutos, com uma média de 59 minutos cada uma das entrevistas. Em relação às modalidades escolhidas, tivemos 21 que optaram pelo online, 7 pelo presencial, e tivemos 3 híbridas. A híbrida acontecia quando tinha alguma instabilidade da internet, a gente tinha que fazer uma segunda parte de forma presencial. E no final, ali, depois da dupla codificação e da reunião dessas 2 pesquisadoras que fizeram a dupla codificação, chegamos num total de 9.998 códigos, onde posteriormente eles foram alocados aí em temas principais. Em relação à caracterização da nossa amostra, tivemos uma média de idade de 34 anos, a maior parte era do sexo feminino, a maior parte tinha ensino médio, ensino superior completo, e a maior parte deles era empregado. Nessa imagem, a gente consegue ter uma noção da complexidade dos nossos achados, onde nessas caixas coloridas aqui a gente tinha os temas principais que eu mencionei, e saindo dessa caixa principal, a gente tem as categorias, que seriam a organização dos códigos desse tema principal.
por questão de tempo e para melhor compreensão de todos, a gente vai discutir cada uma dessas caixas principais, o que seriam os temas. Começando pelo quadro clínico da migrânia. Então, em relação à imprevisibilidade das cefaleias, as pessoas não sabiam como que poderiam aparecer essas próximas crises, devido a essa variabilidade, tanto da intensidade, da duração e da frequência das mesmas. Em relação aos sintomas que iam além das próprias dores de cabeça, no período ali que elas tinham o auge, o pico dessas cefaleias, elas mencionavam principalmente náusea e vômito, porém outros sintomas foram mencionados. Assim como os sintomas associados de uma maneira geral, independente da dor de cabeça ou não, os mais mencionados foram náusea e fotossensibilidade, porém outros também foram mencionados. Em relação à descrição de cefaleia, quando eles eram questionados para que eles descrevessem como essa cefaleia aparecia, eles usavam diferentes descrições, tanto como intensa, desconfortável, inferno, geralmente de forma negativa. Em relação ao desenvolvimento dos sintomas, a maior parte dos relatos dessas pessoas, elas percebiam uma piora gradual dos sintomas com o passar da idade. Então, ali, da parte da adolescência, infância, até a fase adulta, elas percebiam que existia uma piora. Porém, a gente ainda teve um dos casos que mencionou o contrário, que ela percebeu que foi melhorando com o tempo, principalmente após o período gestacional. E aí aqui a gente tem um exemplo da participante 4, né, que compara a dor de cabeça como uma montanha russa, tendo épocas com crises mais fracas e épocas com crises mais fortes. Em relação ao que a gente tem na literatura, então eu vou apresentar os resultados e vou discuti-los juntos. A gente tem algumas revisões que já diz que a migrânia ela pode seguir diferentes trajetórias clínicas, né, com diferentes intensidades, frequência e duração. A gente tem outras revisões que abordam que cada vez mais se reconhece a migrânia como uma condição multifacetada, não se resumindo apenas às dores de cabeça, mas sim a outros sintomas que podem surgir. E a gente tem ainda um estudo qualitativo, onde diz que as pessoas realmente percebem que a migrânia não é apenas uma dor de cabeça, mas sim uma doença que vai afetar diversas áreas de sua vida, justamente por causa desses outros sintomas. Agora, falando sobre os desencadeadores das crises de migrânia. Em relação aos desencadeadores identificados por eles, diversos foram mencionados, então eu trouxe alguns exemplos, como emocionais. A gente tem ali, por exemplo, o exemplo do esforço físico, onde eles apontam em relação à cervical, então se eles faziam algum exercício de peso na academia, que eles sentissem que forçasse um pouco a cervical, eles acreditavam que isso poderia ser um desencadeador das crises. Em relação ao processo de identificação desses desencadeadores, isso se deu principalmente através de testes de observação. Então, eles comiam determinado alimento, por exemplo, e ficavam ali observando se aquilo podia gerar ou não uma crise. A maior compreensão sobre a doença, o melhor entendimento sobre ela, também auxiliou eles nesse processo de identificação dos desencadeadores. Assim como a orientação de profissionais de saúde também contribuiu com isso. Em relação à dificuldade que elas tiveram nesse processo de identificação, se deu principalmente em relação ao testar os seus limites para ver o que poderia desencadear ou não as crises, né? E aí a participante 23, ela traz um exemplo sobre isso, falando sobre a questão da alimentação, né, que era difícil para ela ficar testando, né, até onde que poderia gerar ou não. Então, a gente vê que algumas revisões já apontam diversos desencadeadores, inclusive alguns semelhantes aos nossos, o que a gente pode ver que isso é individual entre cada paciente. Então, cada paciente vai perceber diferentes desencadeadores, apesar da gente ter desencadeadores em comum. Outros estudos qualitativos também apontam que, conforme mais conhecimento elas têm sobre a doença, isso acaba facilitando nesse processo de identificação dos desencadeadores. Agora, falando sobre o conhecimento sobre a doença. Em relação ao processo de busca por conhecimento sobre a sua doença, essas pessoas fazem buscas principalmente de forma autônoma, seja através da leitura, de mídias sociais, de sites de busca. Os profissionais de saúde também colaboraram nesse conhecimento. E também, principalmente aqueles pacientes que eles eram profissionais de saúde, eles mencionaram que a troca de experiências com professores e pacientes também contribuiu para que eles buscassem mais conhecimento sobre sua própria doença. Em relação ao desafio que eles tiveram nesse processo de informação, por eles não entenderem muito bem o seu diagnóstico, eles acabavam não sabendo quais informações que eles encontravam realmente tinham uma determinada veracidade, o que eles deveriam levar em conta ou não, por exemplo.
Em relação às crenças que eles tinham sobre a migrânia, antes de receber o diagnóstico, a gente teve 2 principais grupos, né? Uns que associavam com condições mais graves, então, por exemplo, como tumores, e a gente tem aquele outro grupo que acreditava que se tomasse um medicamento, por exemplo, poderia curar, assim, né, essa dor de cabeça que eles sentiam. E ainda a gente teve diferentes causas, e crenças sobre as causas, podendo ser tanto em relação à menstruação, ou à vacina da Covid, que uma mencionou também. Então, diferentes crenças foram apontadas, não tendo uma em comum. Em relação às reações que elas tiveram em relação ao receberem um diagnóstico de um profissional de saúde, a gente teve 3 principais grupos, então alguns mencionavam alívio, por saber realmente o que elas tinham, outros não tinham surpresa, e essas pessoas geralmente eram porque já tinham familiares com diagnóstico, e sentimentos negativos, principalmente quando elas entendiam, por exemplo, que era uma doença que não tinha cura. E por fim, né, quando a gente questionava para elas comparar com outras experiências dolorosas que elas já tiveram, de maneira geral, elas mencionaram que a migrânia ela é realmente considerada a pior dor vivenciada por eles. E a participante 18, então, ela traz um exemplo sobre a associação a condições graves antes de receber o diagnóstico, onde ela relacionou aí até a um tumor, né, onde ela ainda menciona: parece que minha cabeça vai estourar, porque não entendia dor de cabeça. A gente vê na literatura que mídias sociais e sites de busca elas vêm sendo amplamente utilizadas para obter informações sobre saúde de maneira geral ou sobre a própria migrânia, justamente por causa desse fácil acesso a essas informações e pela possibilidade de trocas de experiências e apoio entre os próprios pacientes e até mesmo entre profissionais que eles encontram nessas redes. E ainda a gente teve alguns estudos qualitativos que disseram que quando essas pessoas se sentem insatisfeitas com a orientação profissional, eles acabavam recorrendo a sites de busca ou mídias sociais. Algo que foi diferente do nosso estudo, porque as pessoas procuravam informações de forma autônoma, independentemente da orientação profissional. Inclusive, elas procuravam antes de ir atrás de um profissional de saúde. E outros estudos qualitativos ainda mencionam que a variabilidade dos sintomas acabava gerando tanto preocupação, o que reforçava temores de diagnósticos graves, enquanto a falta de compreensão alimenta dúvidas sobre a sua própria condição. Agora falando sobre o enfrentamento da doença. Em relação às estratégias que elas tinham para lidar com essas crises de migrânia, elas mencionaram diferentes estratégias. A mais mencionada, de forma mais recorrente, foi o isolamento em um ambiente silencioso, afastado de qualquer interação social. Porém, outras, tanto como estratégias farmacológicas quanto não farmacológicas, foram citadas. Em relação ao manejo das crises, aquelas que tiveram mais facilidade, elas mencionaram que foi porque elas tinham um melhor entendimento sobre a doença, pela identificação dos sintomas prévios à dor de cabeça, então o início ali da crise, e também devido à aceitação da doença. Em relação àquelas que tiveram dificuldade, é porque elas tinham a sensação de uma falta de controle e de entendimento sobre a sua própria doença e sobre como essas crises poderiam se apresentar. Em relação às estratégias de prevenção, diversas foram citadas, porém as mais mencionadas foram aquelas que elas consideravam como hábitos de vida saudáveis, como prática de exercícios físicos, alimentação equilibrada, e entre outros. E, por fim, em relação à qualidade do sono, a gente teve 2 principais grupos, onde alguns acreditavam que tinham uma boa qualidade de sono e aquelas que acreditavam que não tinham uma boa qualidade de sono. Essas que não tinham uma boa qualidade, elas usaram algumas estratégias, como evitar telas, seguir uma rotina de horários tanto para dormir quanto para acordar, e também o uso da própria melatonina. E a participante 5, então, ela traz um exemplo em questão do manejo das crises, onde ela diz que é muito pessoal. Cada um tem uma resposta diferente, a cada dia você vai descobrindo alguma coisa, né? E vai acrescentando no seu dia a dia e vai aprendendo a lidar. Em relação ao que a gente tem na literatura, a gente vê em outros estudos qualitativos que tanto estratégias farmacológicas e não farmacológicas elas foram utilizadas para esse enfrentamento da dor, assim como a adesão a melhores hábitos de vida são estratégias para a prevenção, onde a gente viu tanto isso em estudos qualitativos quanto numa revisão em relação à migrânia. E, por fim, alguns estudos qualitativos falam que as pessoas que tiveram maior facilidade no manejo das crises foi porque elas adotavam estratégias de alívio antes da dor aparecer, o que proporcionava a elas um maior controle sobre suas vidas.
Por fim, em relação às repercussões da migrânia, elas mencionaram dificuldades para tarefas cotidianas básicas, como atividades de casa, e o dirigir também foi bastante mencionado, principalmente por aqueles que tinham migrânia com aura. Algumas ainda mencionavam que elas mantinham suas atividades até onde elas conseguiam, até onde essas crises permitiam. Em relação ao impacto social, elas mencionavam que tinham um receio da piora ou da manifestação dessa dor em eventos sociais, por exemplo. E a gente ainda teve 2 participantes que mencionaram que deixar de sair para elas não era uma opção e que elas iam mesmo com as crises. Em questões de emoções associadas à presença da migrânia, durante esse período da crise, elas associavam principalmente a sintomas negativos. A questões emocionais negativas, desculpa. Em relação à percepção do início da crise, dos primeiros sintomas ali antes da dor de cabeça, elas também mencionaram sobre emoções negativas, como medo, culpa, estresse, entre outros. Aquelas que mencionavam a palavra sofrimento, elas eram questionadas sobre o que era sofrimento para elas. E elas mencionaram tanto desespero, isolamento, dor na alma, inclusive algumas associaram diretamente às próprias crises. E, por fim, a participante 26, ela traz um exemplo em questão das tarefas diárias, onde ela diz: eu não sou ninguém, entendeu? É tanta dor que eu não consigo ficar fazendo as coisas. Em relação ao que a gente tem na literatura, a gente vê que muitos outros estudos qualitativos, as pessoas enxergam a migrânia como uma dor sendo um elemento central em suas vidas, o que faz com que elas tenham que mudar suas rotinas por causa disso, gerando uma sensação de perda de controle. E a gente vê em outros estudos qualitativos também que esses efeitos emocionais eles já vêm sendo abordados em outros estudos, tanto no período ictal quanto interictais, que seriam os períodos entre as crises. Agora falando sobre o atendimento profissional. Em relação à busca por ajuda, algumas pessoas mencionam que elas ainda têm uma falta de clareza sobre quem elas realmente devem procurar, se existe algum profissional especializado, se existe algum centro especializado, por exemplo. Ainda mencionam que tem um desejo de contar com uma equipe multidisciplinar indo além do neurologista. E a gente teve 3 participantes que mencionaram apenas o neurologista, que se tivessem que procurar outro profissional para ajudar com o seu tratamento, elas buscariam um neurologista. Em relação ao motivo para a busca de ajuda, grande parte falou que elas procuravam ajuda quando elas percebiam uma piora dos sintomas e que elas não conseguiam ter controle sobre esses sintomas. Em relação ao pronto atendimento, isso acontecia quando elas tinham crises mais severas, que elas tentavam automedicação e tinha falha dessa medicação, o que fazia com que elas fossem nesse pronto atendimento. E ainda mencionam que alerta de familiares e médicos de outras especialidades, principalmente o clínico, também influenciou nessa decisão. Em relação à expectativa que elas tinham em relação aos profissionais, elas queriam que esses profissionais explicassem melhor sobre a sua doença e orientassem eles sobre todos os tratamentos disponíveis. E ainda mencionam que gostariam de um atendimento mais individualizado e multidisciplinar, contando tanto com fisioterapeuta, neurologista, nutricionista, e que eles abordassem aí informações mais claras e acessíveis a eles. E a participante 20, então, traz um exemplo sobre essa questão de falta de clareza em relação à busca por ajuda profissional. Em relação à qualidade dos atendimentos e orientações dadas, aqueles que tiveram experiências positivas, eles trazem sobre explicações mais claras, a questão da solicitação de exames, a atenção desses profissionais ao ouvir, assim como demonstração de empatia e compreensão dos profissionais, e aquelas que tiveram experiências negativas comentam aí sobre uma falta de clareza da explicação desses profissionais, assim como uma linguagem mais técnica e inadequada, o que para alguns até eles mencionavam que saíam com mais dúvidas depois da consulta do que antes, e além aí do desinteresse e um atendimento mais superficial. E essas pessoas ainda mencionam que quando elas não tinham uma confiança nos profissionais de saúde, isso fazia com que elas desistissem dos tratamentos e trocassem por outro profissional. Em relação ao atendimento no pronto atendimento, a maior parte foi de maneira negativa, onde elas mencionaram observarem um atendimento mais superficial,
terem uma falta de credibilidade em suas queixas, então elas acreditavam que os profissionais acabavam não levando em conta o que elas sentiam, além de uma falta de suporte após prescrição de medicamentos, então elas tomavam medicamentos, aqueles medicamentos não faziam efeitos, e alguns serviços pediam para que elas retornassem para suas casas ou procurassem um outro profissional especializado fora do serviço, assim como a demora no atendimento. E a participante 27 traz um exemplo em questão do atendimento no PA, onde ela diz: teve a vez de eu até vomitar em mim mesmo, eu não ter comido nada, né? Só água. Uma moça até pegou cadeira de rodas. O pessoal achou que eu estava até com cólica de rins, porque eu vomitava sem parar. Mesmo assim, eu fiquei 5 horas lá esperando atendimento. Então, a gente vê em estudos qualitativos que essas pessoas realmente esperam dos profissionais tanto empatia, apoio, compreensão e que eles passem segurança para esses pacientes, e eles ainda mencionam uma preferência por atendimentos mais personalizados e individualizados. Falando agora sobre as experiências deles com os tratamentos. Bom, em relação aos tratamentos farmacológicos, aqueles que tiveram boas experiências, eles mencionam que eles sentem um alívio da dor com esses tratamentos, apesar de saberem que não vai eliminar por completo as suas crises. E em relação àqueles que tiveram experiências negativas, eles trazem em relação à falta de eficácia da medicação, que eles mencionam ainda que alguns neurologistas acabam focando num remédio em que eles sentem que não tem alívio com aquilo, com o tratamento farmacológico, e ainda mencionam efeitos colaterais, perda de efetividade ao longo do tempo desses remédios, entre outros. Em relação aos tratamentos não farmacológicos, aqueles que tiveram boas experiências mencionam em relação à ajuda para alívio das crises, principalmente associada ao tratamento farmacológico, e os mais mencionados foram tanto a fisioterapia, acupuntura, exercícios gerais e massoterapia. Em relação àquelas que tiveram dificuldade, essas dificuldades foram principalmente em relação à fisioterapia, onde elas tinham dificuldade de seguir as orientações domiciliares, por exemplo. Alguns ainda citavam que tiveram aumento das crises no início do tratamento, mas que conforme as sessões isso passava. E também em relação ao manejo de suas rotinas, tanto para estarem presentes nas sessões de fisioterapia, quanto para realizar os exercícios em casa, por exemplo, e as orientações profissionais. Esses pacientes ainda acreditavam que tinham um papel ativo em seus tratamentos. Então, eles acreditavam que eles precisavam seguir todas as recomendações desses profissionais, além de buscar informações de forma autônoma, tanto em mídias sociais, sites de busca, para que eles pudessem ter um pouco mais de clareza sobre a doença antes de conversar com o profissional, além de se comunicar com mais clareza para explicar os seus sintomas e também para manter disciplina, conforme as orientações. Por fim, em relação às expectativas, eles falam sobre... A expectativa deles em relação ao tratamento era em relação à redução e interrupções dessas dores. E a participante 13, então, traz um exemplo em relação ao papel ativo dos pacientes em relação aos tratamentos. Em relação à dificuldade de acesso, muitos falam de maneira negativa em relação ao sistema público, principalmente em relação à marcação de consultas, a demora nos atendimentos e para a obtenção de receitas. Duas participantes mencionaram de forma positiva em relação ao sistema público, onde uma disse que tinha fácil acesso a medicações e outra comenta que não teve problemas aí para marcação de consultas, né, tendo de forma rápida e fácil. E a gente teve 4 participantes que elogiaram em relação ao sistema privado, os convênios, em relação à marcação de consultas, de maior facilidade para isso. Em relação a indicações leigas de pessoas que não eram profissionais de saúde, isso se dava principalmente através de familiares e conhecidos, onde eles indicavam remédios de fácil acesso em farmácias e práticas sem embasamento científico, então como superstições, como colocar uma batata na região da testa, por exemplo. E também mencionavam internet e programas de televisão. Alguns participantes ainda mencionam sobre a automedicação, onde eles utilizavam principalmente analgésicos e relaxantes musculares de fácil acesso em farmácias. Alguns participantes ainda mencionam que eles costumavam alterar as medicações sozinhos conforme a eficácia dos mesmos. E a gente ainda teve um caso mais grave, onde essa pessoa teve que procurar um atendimento emergencial devido ao abuso de medicamento que teve. E a participante 18 traz um exemplo em relação à automedicação, onde ela diz: eu já sei lidar com a crise eu mesmo. Quando não vou no hospital, eu mesmo procuro ser minha própria médica. Como está assim, eu já sei o que eu tenho, já sei o que eu posso fazer e já sei os remédios.
Em relação ao que a gente tem na literatura, em relação ao tratamento farmacológico, esses pacientes já reconhecem a eficácia desses tratamentos, porém eles ainda têm um receio quanto aos benefícios dos remédios a longo prazo. E algumas revisões, estudo qualitativo, traz que os efeitos colaterais gerados por esses tratamentos acaba levando eles a uma troca de medicação, o que acaba impactando tanto a adesão deles ao tratamento e também levando a um risco de cronificação da doença e também de um abuso de medicamentoso. Em relação ao tratamento não farmacológico, esses pacientes eles têm uma preferência por tratamentos não farmacológicos justamente por causa dos efeitos colaterais dos mesmos e por esses tratamentos não farmacológicos oferecerem bons resultados. E a gente ainda tem 2 estudos qualitativos que abordam mais em relação à fisioterapia, onde eles mencionam que as pessoas reconhecem a importância da fisioterapia, mas ainda enfrentam desafios como esforço, tempo e energia, tanto para os exercícios domiciliares quanto nas próprias sessões, algo que foi visto no nosso estudo também. E a gente ainda tem um estudo que fala em questão ao acesso de serviço de saúde, onde eles criticam o sistema privado, já que esses sistemas privados podem limitar o acesso a tratamentos de qualidade, já que restringem a escolha de profissionais da confiança deles. Por aqui é importante mencionar que esse estudo ele é dos Estados Unidos e sabemos que a complexidade do sistema de saúde é diferente do nosso aqui no Brasil. Agora falando sobre o ambiente laboral acadêmico. Em relação à influência das crises nesse ambiente, essas pessoas mencionam que quando estão com as crises, elas têm mais dificuldade para se concentrar em seus trabalhos, para as leituras e de conviverem devido à luz, devido ao barulho. E ainda mencionam que quando estão com as crises, elas costumam ter sentimentos negativos, o que acaba atrapalhando também nesse ambiente laboral acadêmico. Já em relação à influência desse ambiente nas próprias crises, elas mencionam que longos períodos de leitura, horas de tela, rotina sobrecarregada e até a autocobrança pode desencadear essas crises. Em relação ao manejo das atividades, isso se dá principalmente pelo presenteísmo, que é quando eles estão presentes no trabalho, mas eles acabam não sendo tão efetivos, acabam atrasando mais as suas tarefas, e também ao absenteísmo, o que faz com que eles faltassem no trabalho ou até mesmo se atrasassem em relação a eles. O que é uma participante comenta que precisou deixar o seu trabalho e ficar de forma autônoma para conseguir lidar com as crises no trabalho. Em relação à compreensão no ambiente de trabalho, de maneira geral, elas dizem que sentem uma falta de compreensão dos seus colegas e chefes, porém a gente teve alguns que sentiram uma maior compreensão por parte de seus chefes, o que facilitou até mesmo nos manejos em relação às atividades no serviço. Esses pacientes ainda mencionam, fazem uma autoavaliação de si mesmos, que elas se sentem mais isoladas em relação aos seus colegas e acabam tendo reações mais grosseiras durante as crises. E a participante 31 dá um exemplo disso, onde ela diz: se não é meu chefe, é alguém que sei lá, tá em volta de mim e tal, eu acabo sendo grossa, né? Acabo sendo não tão legal quanto eu seria se eu não tivesse dor de cabeça. Em relação ao que a gente tem na literatura, a gente vê que as crises de migrânia podem causar tanto absenteísmo quanto presenteísmo. E nesse mesmo estudo qualitativo que trazia as pessoas com migrânia nesses serviços laborais, né, trabalhos laborais, que elas também percebiam uma falta de compreensão. Não, desculpa, gente. A compreensão dos colegas de trabalho e chefes poderia facilitar no manejo, que foi visto no nosso estudo também. Agora falando sobre as relações sociais. Em relação à influência das crises nessas relações, elas fazem uma autoavaliação de si mesmas, onde dizem que se sentem mais isoladas, estressadas, grosseiras e mais queixosas, o que acaba atrapalhando nessas relações. Além disso, também mencionam perda de momentos importantes, como eventos. Já em relação à influência das relações sociais nas crises, elas mencionam que momentos de briga e estresse acabam levando às crises de migrânia, sendo desencadeadores, assim como momentos de tensão ou preocupação com algum familiar ou com algum amigo, por exemplo, também poderia levar a esses desencadeadores, poderia desencadear as crises de migrânia. Em relação à compreensão da família, de maneira geral, elas também sentem uma falta de compreensão dos mesmos, porém alguns percebem um maior apoio de familiares, mas que isso se dava com o tempo. Conforme os familiares iam vendo como funcionavam as crises, eles iam dando maior apoio.
E também mencionavam que observavam que os familiares frequentemente se sentiam mais frustrados e preocupados devido aos sintomas dessas pessoas. Em relação à maternidade, as mães mencionavam, de maneira geral, que as responsabilidades maternas estavam em primeiro plano, o que acabava dificultando a adoção de hábitos preventivos para as crises. E o participante 14, ele traz um exemplo em relação à compreensão da família, né, onde ele dizia se sentir apoiado pela esposa e pelo filho, porém que os outros parentes acreditavam que era coisa da cabeça dele, uma invenção da cabeça dele. A gente vê na literatura que as pessoas com crise de migrânia se sentem realmente mais isoladas, o que levava à perda de momentos importantes e eventos sociais, e também mencionam sobre a falta de compreensão social de maneira geral. E outros estudos qualitativos que falam sobre a maternidade e a paternidade falam que esses pais que têm a migrânia, eles percebem-se menos capazes de cumprir o seu papel, o que acaba afetando na vida de seus filhos, algo diferente do nosso estudo, já que as mães, a maior parte das mães mencionavam colocar os seus filhos em primeiro plano, o que atrapalhava para elas lidarem com a crise. Falando sobre a presença da dor cervical. Em relação às características da dor cervical especificamente, sem que eles associassem com a migrânia, essas pessoas descreviam essa dor tanto como rigidez, peso, tensão, entre outros, não tendo um termo em comum também. Em relação à localização, elas mencionaram tanto o trapézio, que poderia ser bilateral ou não, região posterior da cabeça, podendo incluir ou não uma dor de cabeça. Em relação aos aspectos emocionais, devido à presença da dor cervical, foram apontadas algumas emoções negativas. Em relação às causas da dor cervical especificamente, elas dão 3 principais sugestões, onde algumas relacionam diretamente às dores de cabeça, podendo a dor cervical gerar as dores de cabeça ou as dores de cabeça gerar a dor cervical. Além como a má postura e também emoções negativas. Emoções de uma maneira geral, na verdade. Em relação às estratégias de enfrentamento, diferentes estratégias foram citadas, podendo elas serem farmacológicas ou não tendo um conceito, e geralmente aquelas não costumavam procurar profissional de saúde para tratar a sua dor cervical. E que, apesar de sentirem um incômodo devido à presença da dor cervical, elas mantinham suas rotinas normalmente, porém algumas mencionaram que quando tinham a presença da dor de cabeça junto, aí sim elas se sentiam mais limitadas. A gente ainda teve um caso desviante. O caso desviante é quando apenas uma participante menciona sobre determinado tema, porém a gente avalia com o mesmo cuidado do que a fala de outros participantes. E essa participante, ela menciona que a família acabou desenvolvendo um hábito em relação à dor cervical dela, de ficar alertando a mesma sobre a sua própria postura. E ela ainda cita que existiam piadas da sua própria filha sobre a sua postura. Então, como se fosse, mãe, você está velha, mãe, arruma essa postura. Porém, ela enxergava isso de uma maneira positiva, já que tornava a dor mais leve e aceitável para ela, quanto para os seus familiares. E a participante 27, então, traz um exemplo em relação aos aspectos emocionais devido à presença da dor cervical. Na literatura, a gente tem apenas um estudo, na verdade, que aborda a dor cervical em pacientes com migrânia, porém, nesse estudo, ele relaciona a migrânia com a dor cervical, diferente do nosso, que abordamos especificamente a dor cervical. E aí, nesse estudo, ele fala que as pessoas ainda têm controvérsias sobre se existe a relação entre migrânia e dor cervical. Então, algumas acreditavam que sim, outras acreditavam que não. E ainda tiveram aquelas que tinham dúvidas, né, sobre a conexão entre essas duas condições. Esse mesmo artigo diz que as pacientes com migrânia que tinham dor cervical, elas acabavam relatando uma atenção maior à sua postura, corrigindo suas posturas, porque elas acreditavam que isso poderia ser um desencadeador das crises de migrânia. Em relação aos aspectos emocionais, eu trouxe alguns estudos qualitativos que abordam a dor cervical, mas não a presença do diagnóstico de migrânia, onde elas dizem que esses fatores emocionais estão associados ao surgimento e à exacerbação de dores cervicais nesses indivíduos. Esses estudos ainda que abordam a dor cervical, mas não as crises de migrânia, eles falam que a dor cervical repercutiu negativamente o trabalho, o que fez com que elas tivessem adaptações ou ausências prolongadas, diferente do nosso estudo, em que, apesar da dor cervical, elas mantinham suas atividades. E esse mesmo estudo que relacionava a dor cervical com as crises de migrânia, esses pacientes usavam tanto estratégias não farmacológicas, como exercícios e alongamentos,
como a medicação para lidarem com as suas dores. E essas pessoas ainda mencionavam que costumavam buscar a fisioterapia para prevenção e alívio das crises de migrânia associadas à dor cervical, algo diferente do nosso estudo, porque aquelas, pelo menos, que tinham apenas a dor cervical, elas não costumavam procurar ajuda. Por fim, agora, falando sobre a tontura. Quando esses pacientes eram questionados em relação à presença da tontura, diferentes percepções elas foram citadas, né? Por isso que a gente chamou até de sintomas vestibulares, porque vai além das próprias tonturas, onde elas mencionam tanto desequilíbrio, desmaio, sensação de estar no ar, mareio, entre outras características. Em relação, quando era pedido que elas descrevessem como essa tontura aparecia, elas diziam que ou algumas falaram que era como se o ambiente estivesse girando, e outras mencionaram que era como o corpo estivesse indo e voltando, mesmo que não tivesse um movimento real. Sem um movimento real. E aí, quando a presença da tontura já estava, elas mencionaram alguns sintomas associados, como enjoo, visão turva ou escurecida, taquicardia, sudorese e reflexos prejudicados. Em relação à ocorrência, não tinham uma em comum, então diversos momentos foram apontados, inclusive eles tiveram dúvidas sobre a real ocorrência da presença da tontura, quando que podia acontecer. Em relação a fatores agravantes na presença da tontura, elas mencionam que o calor, dores de cabeça, leitura, altura, entre outros, poderiam agravar. Em relação às crenças sobre a causa da tontura, diversas foram apontadas também, sendo as crises de migrânia observadas por algum desses participantes, mas também não havendo um consenso entre os mesmos. E a participante 27 traz um exemplo sobre as crenças sobre a causa, onde ela diz: eu não sei por que vem. Pode ser que alguma coisa na enxaqueca que mexeu com o meu cérebro e veio essa tontura. Acredito que seja isso. Em relação às estratégias para alívio desses sintomas, diferentes estratégias foram citadas também, não tendo uma mais em comum. Na verdade, o descanso para elas foi a mais citada. Em questão da adaptação às atividades, elas mencionavam que mantinham suas atividades mesmo com a tontura, porém um ritmo mais lento, com maior atenção, evitando tarefas complexas. E ainda mencionavam que tinham uma insegurança e um receio em determinadas atividades, o que fazia com que elas evitassem tarefas complexas, como eu mencionei anteriormente. Em relação à busca por ajuda profissional devido às tonturas, apenas 2 mencionaram, onde uma disse que procurou ajuda e teve um diagnóstico de labirintite, porém não teve melhora com o tratamento e ela acabou não procurando outro profissional posteriormente. E a gente teve o participante 8, que dizia evitar pronto atendimento, porque eles acabavam dando qualquer medicação e não tinham o efeito desejado por elas. E a participante 31, então, traz um exemplo sobre essa questão das estratégias, onde ela diz: na hora que vem a tontura, aí eu já penso de tomar o remédio, né? Ou neusa, ou outra situação, ou até dormir, tomar banho, alongar, advil, sei lá, vai tentando, né? Então, a gente vê que a presença de sintomas vestibulares são comuns em pacientes com migrânia, devido à fisiopatologia, e a gente tem um estudo qualitativo que aborda os sintomas vestibulares de uma maneira geral, mas com diferentes diagnósticos, onde eles falam que esses participantes eles relatam frustração por não conseguirem cumprir os seus papéis e suas atividades diárias, assim como a sensação que eles têm sobre uma falta de controle e baixa autoestima, né, devido à dificuldade que eles têm em relação às tarefas. E esse estudo ainda menciona que a combinação de sintomas vestibulares e psicológicos pode dificultar o enfrentamento da condição. Em relação aos pontos fortes e limitações do nosso estudo. O nosso estudo, a abordagem, o desenho do mesmo, possibilitou que a gente compreendesse de uma maneira abrangente as experiências de pacientes com migrânia brasileiros que permitindo que expressassem o que eles consideravam relevantes. Então, como eles poderiam conduzir as entrevistas e citar aquilo que eles consideravam necessário para eles, então o nosso desenho possibilitou isso. Além disso, o nosso estudo é o primeiro a abordar de forma ampla a migrânia em um grupo de brasileiros, já que eu mencionei anteriormente que os estudos que temos é mais na América do Norte e Europa. E, além disso, a gente ainda explorou a percepção dos participantes sobre sintomas que vão além da própria dor de cabeça, como a dor cervical e sintomas vestibulares, que até o momento não tinha sido abordado aí em outros estudos de forma individual. E, por fim, as informações, né, das reais necessidades dos pacientes citadas, isso pode ser usada por profissionais na clínica e, dessa forma, melhorar os seus atendimentos.
contribuir para a melhora. Em relação às nossas limitações, a gente teve uma maior predominância de mulheres, porém isso está de acordo com a literatura, já que existe uma maior prevalência em mulheres do que em homens. Além disso, diferentes formatos de entrevistas foram possibilitados para a escolha, porém, como a nossa prioridade era o conforto dos mesmos para abordarem as suas experiências, isso não foi um problema. Em relação à falta de informações detalhadas sobre tratamentos prévios realizados por eles, esse aspecto ele não fazia parte dos objetivos do nosso estudo, então não afetou os resultados. Os resultados não são generalizáveis, porém a pesquisa qualitativa realmente não tem a generalização como objetivo, mas sim aprofundar a compreensão de determinadas realidades e culturas específicas. Por fim, a influência do pesquisador é inevitável, né, já que também ele entrevista, ele faz as análises, interpreta, porém esse risco ele é minimizado porque a gente segue as diretrizes e os critérios de qualidade para estudos qualitativos, principalmente em relação à flexibilidade, onde o próprio entrevistador fazia os diários de campo ali, por exemplo, observando, se aprofundando nas informações da entrevista para que descrevesse realmente o que os participantes traziam. Em relação à conclusão do nosso trabalho, o que a gente consegue ver é que existe uma falta de clareza sobre a doença para essas pessoas, o que faz com que elas busquem informações por conta própria e faz com que elas também adotem crenças negativas e estratégias pessoais para conseguir lidar tanto com as crises de migrânias como outros sintomas associados, como a dor cervical e os sintomas vestibulares. Além disso, esses participantes costumam buscar ajuda médica, geralmente quando elas não conseguem mais lidar com suas próprias crises, tentando automedicação ou outras estratégias não farmacológicas. Esses pacientes eles têm como expectativa, em relação aos tratamentos, uma redução e cessação dessas crises. E elas ainda enxergam tanto os tratamentos farmacológicos quanto não farmacológicos de maneira positiva, apesar de ter alguns detalhes. E, além disso, essas pessoas ainda querem uma atenção mais individualizada e personalizada e multidisciplinar, o que acaba favorecendo para elas uma adesão ao tratamento, proporcionando bons resultados, suporte e um melhor entendimento da doença delas sobre a sua própria doença. E esse trabalho, o nosso trabalho promoveu uma melhor contextualização, tanto da vida, dos desafios, percepções e expectativas de brasileiros diagnosticados com a doença. E, além disso, nos possibilitou a identificar as reais necessidades desse grupo de pessoas, incluindo tanto a visão da condição como incapacitante para os mesmos, e também a presença de muitas dúvidas que eles ainda têm, tanto sobre essa doença, quanto ao manejo das crises e dos sintomas associados. E muito obrigada, e fico à disposição da banca.